Ano de pandemia chegando ao final, e como sobrou muito tempo, deu para ler bastante ao longo de 2020. Nesse vídeo eu vou fazer então a lista das minhas 5 melhores leituras durante o ano. Então já deixa aí a sua clicada em curtir, se inscreva para nos acompanhar e vamos embora para o vídeo. Antes de começar o vídeo, eu quero apresentar para vocês o meu livro Colchão de Cacos de Vidro, que é um lançamento da editora Penalux. Eu vou deixar aqui no card um vídeo onde eu explico melhor sobre esse livro e aqui na descrição um link para a compra. Fazer uma lista de melhores leituras é algo sempre complicado. Elas refletem muito o nosso momento na época em que a gente elabora e pode ser que depois de um tempo a gente não tenha a mesma consideração, já reveja alguns critérios. Essa lista expressa basicamente a minha subjetividade com relação à literatura. Eu quero justamente colocar alguns pontos de vista que me fizeram preferir esses livros como as melhores leituras que eu fiz ao longo desse ano. Começando a lista, nós temos Sargento Getúlio, que é uma das principais, ou talvez a maior obra, do João Ubaldo Ribeiro. Esse livro nos traz a história do Sargento Getúlio, que é um homem rural, um homem rude, um homem que se responde a tudo da realidade do mundo com violência, e ele tem que transportar um preso político de uma cidade para outra. Esse livro nos traz algumas dimensões diferentes pelas quais nós podemos observá-lo. A primeira das dimensões é pelo aspecto político-social. O João Ubaldo Ribeiro trabalha toda a realidade desse personagem, uma realidade rural, uma realidade atrasada, onde regras de leis não funcionam e o que determina mesmo quem manda e quem obedece é a própria força bruta. Em segundo lugar, a gente pode também colocar o estudo de personagem. O João Ubaldo Ribeiro trabalha esse livro de uma forma muito próxima ao fluxo de consciência. A gente acompanha a amargura, a gente acompanha toda a desilusão do personagem principal e um processo de alguém que vai perdendo todas aquelas bases que sustentam a sua existência. Além disso, em questões estéticas, esse livro é uma obra-prima. É uma das principais obras da literatura brasileira, um livro extremamente relevante e que é muito inovador na sua proposta de narrativa. Era uma vez uma mulher que tentou matar o bebê da vizinha é uma obra extremamente particular. A autora, Ludmila Petrushevskaya, nos traz uma forma bastante curiosa de trabalhar essa ideia de conto de fadas. A base dela é um pouco esses contos, essas histórias que nascem de um folclore popular, algo bastante parecido com as obras dos irmãos Grimm, só que ela mescla isso tudo com histórias de terror, com histórias com certo grau de misticismo, com um certo toque de bruxaria. A gente tem então uma pegada que vem essa inocência da literatura infantil, de personagens que vivem em situações isoladas da civilização e como está distante desse mundo civilizado, muitas coisas místicas, muitas coisas fantásticas vêm a acontecer. A escrita dessa autora é bastante inovadora, ela explora uma temática que eu particularmente desconheço que algum outro tenha feito, e a gente pode pensar nesse livro como se fosse a história da Cinderela, em que a bruxa malvada resolve trazer a sua malvadeza para um nível bem mais alto. Eles Eram Muito Cavalos, do Luiz Rufato, é uma ode à cidade de São Paulo. O livro é meio um romance, meio uma coletânea de contos, vai do gosto do cliente definir o que de fato é esse livro. Ele nos traz diversas narrativas bem curtas que se passam no mesmo dia em São Paulo. E essas narrativas buscam explorar toda uma enorme dimensão de realidades humanas que habitam dentro dessa cidade.
O Luiz Fofato trabalha com um estilo estético bastante diferenciado. Cada uma das histórias que ele nos traz procura ir para algum determinado rumo. Algumas narrativas são mais fragmentadas, outras são um pouco mais ortodoxas, são uma miríade de elementos que ele usa e faz com que essa seja uma das obras mais elaboradas, mais criativas que a gente tem na literatura brasileira nos últimos anos. Torto Arado é o livro mais premiado do ano de 2020. Ele ganhou o prêmio Jabuti, ele ganhou o prêmio Oceanos, também ganhou o prêmio Leia. Então essa série de premiações fazem com que ele receba um tratamento muito especial e com todo o merecimento, porque essa é uma das maiores obras brasileiras dos últimos tempos. Na história, a gente vai acompanhar a vida de duas irmãs, a Belonice e a Bibiana, que moram numa fazenda no interior da Bahia. Essa fazenda é uma sobra, o que restou de um período da escravidão. Acabou-se a escravidão, os colonos permaneceram na fazenda e a sua realidade não alterou muito do que era da época em que eram escravos. A estrutura de mando é a mesma, a estrutura política é a mesma, a estrutura de penúria econômica e de falta de liberdade também é exatamente igual. E com isso, o Itamar Vieira Júnior nos traz um retrato de um Brasil que deveria ter ficado no passado, mas não ficou, de uma realidade social e de extrema opressão que insiste em permanecer até os tempos atuais. E, em primeiro lugar na nossa lista está Como se estivéssemos em um palimpsesto de putas, da Elvira Wegener. Essa é uma obra extremamente marcante, uma obra extremamente relevante para a literatura brasileira e que precisa muito ser apreciada e discutida. A obra nos traz uma mulher que está tentando compreender como funciona, como é a vida de um amigo seu. E ela vai buscar essa compreensão através de uma série de histórias em que ela tenta justamente encontrar quem é essa pessoa com quem ela está lidando. A ideia de palimpsesto do título faz referência a um tipo de papel que existia na antiguidade, onde que ele era reaproveitado. Se escrevia, se raspava a escrita e se escrevia de novo. Ou seja, um palimpsesto é uma série de histórias acumuladas em cima do mesmo papel. E a ideia que a Elvira Wegener nos traz é justamente essa, a de que o conhecimento de uma pessoa, a busca por uma realidade, a busca por uma história, vai justamente sendo construída em cima de uma série de narrativas no mesmo papel. Então, conhecer alguém, conhecer uma realidade, vai ser uma mistura de lembranças, uma mistura de histórias, uma mistura de fantasias que vão se sobrepondo para então a gente ter uma constituição do ser. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.